enlutado, o pai dele faleceu esta tarde, então vamos orar também por esta causa. Oremos ao nosso Senhor. Santo e maravilhoso Pai, vamos a Ti, Santo Deus, clamando, primeiramente por esses pequeninos, que irão aprender mais sobre o Senhor. Desde já cremos que Teu Espírito Santo trabalha nesses pequenos corações, e desde já, Santo Deus, o Senhor pode os santificar, para que eles cresçam não somente em estatura, mas também no conhecimento de Ti. Sabemos que os pais são responsáveis pelo ensino da palavra, como o Teu Escrito manda. Desde do começo ao fim, os pais são instruídos a ensinarem seus filhos, em casa, ao levantar e ao deitar. E aqui, Santo Deus, eles recebem mais um ensino de professores tão dedicados. Assim também, Santo Deus, abençoe esses professores que tanto se dedicam ao ensino desses pequeninos. Clamamos também, Santo Deus, pela família do nosso irmão Léo. Não sabemos, Santo Deus, neste momento, a dor ou o que ele está sentindo, mas sabemos que servimos a um Deus que conforta, um Deus que sabe o que é sofrer, o que é padecer e o que é também perder alguém. Assim, Santo Deus, conforta todos os familiares do Léo. Conforta o Santo Deus para que ele saiba que o Senhor está com ele. Coloca Teu Espírito Santo fortificando neste momento. Coloca, Santo Deus, toda a sua família de pé, olhando para Ti. Aqueles que não Te conhecem, Santo Deus, que eles vejam esse momento e o Espírito Santo toque os corações deles, mostrando a brevidade da vida, que nós estamos aqui como passageiros, peregrinos para um local celestial, e esses momentos que estamos vivendo aqui são breves e eles determinam para onde iremos. Assim, Santo Deus, que os Seus parentes que não Te conhecem passem a Te conhecer a partir desse momento. Que o Senhor conforte nosso irmão Léo. Também rogamos a Ti, Santo Deus, por todos que estão enfermos na nossa igreja, todos os nossos irmãos e irmãs que não estão podendo vir aqui conosco no Santo Dia do Senhor por causa de alguma enfermidade, que o Senhor esteja os curando. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o médico dos médicos e o Senhor age de forma ordinária e extraordinária. Age, Santo Deus, nos nossos irmãos. Age nesta nação, que esta nação tema ao Senhor e tenha um único Deus e veja a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Dando continuidade a nossas exposições nos Eu Sou de Jesus, os 7 Eu Sous, ao qual ele se refere falando de si mesmo, vamos para João 10, Evangelho segundo João, discípulo amado, capítulo 10. Hoje nós veremos os versos 7 a 10, mas eu gostaria de ler com os irmãos do 1 ao 10, porque é importante este início para nós compreendermos tanto os versos 7 a 10, como os da semana que vem, que ainda continuaremos nesse mesmo texto, nos versos seguintes, né? Então eu começarei do 1, mas nós fixaremos nosso entendimento hoje do 7 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola para eles não compreenderem o sentido. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo,
Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, a leitura da Tua palavra, o ouvir da Tua palavra é eficaz para transformar qualquer coração, pois o Senhor aprouve escrever Sua voz para que nos afastemos dos erros, para que nos afastemos das falsas doutrinas, para que nos afastemos daquilo que é errado. Assim, Santo Deus, lemos Tua palavra, crendo que o Espírito Santo a conduz ao nosso coração. E aqui, Santo Deus, vou expor aquilo que está descrito aqui, não meu próprio entendimento, mas aquilo que o Senhor colocou em Sua palavra, crendo, Pai, que ela é poderosa, como mais poderosa do que a espada de 2 gumes, e pode penetrar no mais profundo do nosso ser, achando lá morada, falando aos Teus filhos, fazendo com que a fé deles sejam perseverantes, fazendo com que nos santifiquemos, fazendo com que nós reconheçamos o único Senhor e Salvador da nossa vida. E também, Santo Deus, trazendo incômodo naquilo que não Te agrada. É o que cremos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa parábola bastante conhecida, né? Onde nesse texto Jesus vai se autodenominar o pastor. Depois nós veremos isso, mas a gente fica mais ligado no eu sou o bom pastor, né? Pastor da vida pelas suas ovelhas. Mas é interessante nós observarmos que Jesus ele sempre vai utilizar um jogo de palavras nas suas pregações, nos seus ensinos. Jesus era muito sábio, aprendeu aos pés dos mais sábios, ele era o próprio Deus, a sabedoria dele vinha do Espírito Santo, que o conduzia no saber, o fazia conhecer todas as coisas quando ele veio ao mundo. Ele tem a sua natureza santa, a sua natureza de Deus. Mas ele também, desde jovem, tem aquela sabedoria ao qual ele foi estudando, aprendendo, ensinado pela sua mãe, ensinado pelo seu pai, ensinado nas sinagogas, pelos rabinos, e ele foi crescendo em sabedoria. Por isso, as palavras de Jesus, até para nos dias de hoje, elas são muito diretas e eficazes. É como se você tivesse aquele professor que todo mundo disputa por ele em uma universidade para pregar. Vários professores dão a matéria de cálculo, mas tem um que os alunos disputam para pegar o horário dele, porque ele é o mestre naquele assunto e ele passa com facilidade. Jesus sempre utiliza uma linguagem acessível ao povo. Isso é interessante, porque até se nós formos observar a Escritura, o Novo Testamento, o original, é escrito em grego. O Antigo Testamento, sua maioria, em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento é em grego. O grego utilizado é o grego koiné. Isso é um parêntese de uma curiosidade, é o grego koiné, que era o grego popular. Não era o grego usado na alta classe ou pelos maiores filósofos, era o grego popular, o grego koiné. Então, o Espírito Santo instrui os escritores a escreverem num grego popular. Mesma forma Jesus um grande mestre, mas ele sempre tenta falar a linguagem do povo e usar representações ao qual todos entenderiam. Mas o interessante disso é que mesmo falando do contexto do povo, mesmo falando naquilo que era o dia a dia do povo, o que era cultural do povo, às vezes ele falava uma parábola e as pessoas não entendiam. Em outros momentos ele vai falar que as pessoas não irão entender mesmo. Algumas coisas eu falo só para os mais chegados entenderem, para os 12 e para os discípulos ali mais próximos entenderem. Mas as pessoas não entendiam porque eles aguardavam assim grandes ensinamentos e Jesus chegava com uma parábola simples. Então eles, espera aí,
Mas cuidar de ovelhas a gente sabe o que é um pastor, a gente sabe o que é um pão, a gente sabe o que é uma luz, mas o que é que isso tem a ver com a sabedoria de Deus? O que é que isso tem a ver com o Messias? O que é que isso tem a ver com tudo que nós estamos passando, com o domínio romano sobre nós? Então as pessoas não compreenderiam. Nos versos que vão do 7 em diante, Jesus vai contextualizar a metáfora que ele falou, do verso 1 a 6. Ele utiliza uma linguagem simbólica do verso 1 ao 6 e agora ele está explicando o que é que ele acabou de falar. Ele fala da sua obra, o porquê ele veio, o que é que ele está fazendo, e ele fala dos falsos líderes religiosos que vieram antes dele, ou que também estão no tempo dele. Especialmente, ele vai trazer essa informação, lembrem-se sempre de observar o contexto ao qual o texto está inserido, depois do conflito com os fariseus. Se você observar o capítulo de número 9, Jesus entra em conflito com os fariseus. Ele está em conflito, em um ambiente de conflito, e aí depois ele vem com uma parábola. E nesta parábola ele fala dos falsos mestres e do verdadeiro mestre, ao qual as verdadeiras ovelhas seguem. Então é nesse contexto que Jesus coloca esta parábola. Ele está passando por algo e ele ensina o povo através de uma linguagem simbólica. Esse nosso texto ele vai demonstrar duas verdades. Se nós observarmos o verso 7 e 8, veremos que Jesus se apresenta como a porta verdadeira. E o 9 e 10 vai demonstrar que esta porta verdadeira, ela leva à salvação em uma vida abundante. Isso é muito importante para o nosso entendimento. Veja o que Jesus diz no verso 7 e 8. Vamos ver mais uma vez. Versos 7 e 8. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Somente 7 no momento. Nós entenderemos, com base nesses versos, que Jesus é a única porta que conduz à vida eterna. É isso que ele está demonstrando. Só há uma porta que conduz à vida eterna. Só há um caminho para a vida eterna. Muitos aparecerão. Tenham isso em mente durante o sermão. Muitos aparecerão, mas somente um conduz à vida eterna. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então veja, Jesus diz amém, amém, é uma verdade concreta que ele está prestes a afirmar. O amém eu já expliquei para vocês no começo da frase. Diz que o que vem depois é uma verdade inquestionável e depois é confirmando o que acabou de ouvir. Às vezes no final de um hino, no final da oração, nós falamos amém, confirmando o que falamos, ou o que eu vou falar a seguir é uma verdade inquestionável. Então Jesus diz amém, amém, o que eu vou falar agora é inquestionável, é uma verdade, é algo concreto. Eu sou a porta das ovelhas. E aí é interessante para nós, porque aqui nós podemos imaginar, até brincar, Jesus ele fantasiado de uma porta, ou Jesus como a porta da igreja que se abre. Mas a gente tem que olhar para o contexto daquela época. O que acontecia no aprisco, o que acontecia no curral das ovelhas, né? No local onde as ovelhas ficavam. Bem, se nós olharmos os versos seguintes, a partir do 11, ele vai se referir como o pastor. E também o início do capítulo 10, ele também apresenta um pastor. Eu sou a porta e o pastor verdadeiro entra por esta porta, né? Só que Jesus ele nunca sai da figura do pastor aqui, na verdade. Ele não está se referindo a si como uma porta de madeira, mas é o pastor que se coloca na porta. Isso é interessante, por quê? Porque naquela cultura, normalmente, um pastor ele ficava vigiando na porta e vendo quais os animais que estavam entrando no seu aprisco ou saindo deste aprisco. Se um animal não fosse o dele, ou se fosse um lobo disfarçado de ovelha no meio das ovelhas, ele saberia e com seu cajado ele afugentaria e protegeria as ovelhas. E se viessem salteadores, ele estaria ali cuidando do local de entrada. Então ele se coloca como aquela figura da porta, que permite alguém entrar e permite alguém sair. Ele então é o pastor, ele é o vigilante que está à porta da igreja e observando quem é que entra, quem é que sai.
E então ele diz que os outros que entram para outro local, eles são ladrões e salteadores. Então é essa figura que nós temos, Jesus à porta, controlando estas pessoas que entram e que saem, e não permitindo que nada de ruim entre e que nenhum salteador e nenhum ladrão entre no seu aprisco. Ele se refere a si mesmo como eu sou, se referindo à sua deidade, sendo o próprio Deus, mas ele também utiliza de contextos do Antigo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento é sempre a luz, dando luz ao Antigo Testamento. O que no Antigo Testamento estava obscuro aos nossos olhos, o Novo Testamento traz claridade. Por isso que os judeus, aqui quando escutavam isso, eles não entendiam e necessitavam de uma explicação, porque eles lembravam de algo do Antigo Testamento. Eu já escutei uma tal porta, mas o que você quer dizer com isso? Vamos lá no Salmo 118, o que nós lemos no começo, Salmo 118, só que agora nós observaremos os versos 19 a 21. Salmo 118, Salmo 118, versos 19 a 21. Eu vou ler do 18 ao 21, diz assim a palavra de Deus. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. Então o salmista ele aponta para uma porta de salvação, ele aponta para um local de descanso. E este salmo é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Jesus Cristo. Se você for ver os versos seguintes, vai falar da pedra que os construtores rejeitaram. E aí Pedro vai tratar essa pedra como Cristo. O próprio Cristo se refere a si mesmo como a pedra que os construtores rejeitaram. Então, esta porta ao qual o salmista agradece ao Senhor é a porta do Messias. Ele agradece a Deus porque haverá uma porta e Jesus olha para si e diz, eu sou a porta. Aí os judeus dizem, mas não estou entendendo. Aí ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou aquela porta ao qual o salmista clama. Eu sou aquela porta ao qual você encontrará salvação. Então é isso que o Senhor está apresentando para nós. Os falsos que Jesus apresenta aqui, veja o que ele continua falando no verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Alguns vão interpretar isso, é interessante, que até no meio cristão, mas mais para o lado liberal, alguns um pouco vão entender isto como que o que daqui para trás do Novo Testamento fosse inválido. O que Moisés falou, o que Isaías falou, o que Jeremias falou, é algo inválido para os dias de hoje, porque é algo de menor proporção do que Cristo faz. Mas veja, todos eles apontam para a obra de Cristo, e Cristo dá luz ao que eles ensinaram. Não é inválido o Antigo Testamento. E Jesus não está falando que todos que vieram antes dele, servos de Deus, são ladrões e salteadores. Mas ele está aqui provavelmente falando do seu presente momento. Porque nesse período, se você depois pesquisar em sua casa, muitos messias apareciam. Falsos messias, falsos Jesus apareciam. E depois de Jesus, depois que Jesus morreu, outros Jesus apareceram, arrogando o título para si. Sou eu, ressurreto, mas eles eram descobertos como ladrões e salteadores, como pessoas que estavam mentindo. Então, muitos messias apareciam naquele período. Por quê? Porque era um período de instabilidade em Israel. Israel dominado pelo Império Romano, as pessoas tristes com aquilo, as pessoas insatisfeitas. Então, os messias aparecem. Então, veja como isso é interessante para nós. E lembre-se do contexto do capítulo 9. Jesus está aqui dando uma cutucada nos fariseus. Vocês são esses ladrões e salteadores, esses que ensinam errado o meu povo, esses que levam o meu povo para um local errado, que não é um local de paz, amor e salvação. E aí também o que nos chama a atenção, se você parar um pouco para pensar,
é que os momentos que surgem mais falsas doutrinas, mais heresias, mais seitas, mais falsas igrejas, é os momentos que estamos passando por aflição. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, o Brasil passava por uma grande instabilidade econômica. E o que é que surgiu naquele período? No Brasil surge então a teologia da prosperidade, dentro de uma falsa igreja. E aí multidões e multidões seguem para aquela igreja. A igreja com maior número de membros hoje no Brasil. Porque em um momento de instabilidade, um momento de pedir socorro, em um momento de fragilidade, o ladrão e salteador dá aquilo que você quer escutar. Então é muito também comum em um momento de fragilidade de saúde, um momento de fragilidade de perca, algum falso pastor a pegar uma ovelha para si. Há um tempo atrás, lá em Fortaleza, conversando com uma pessoa de outra religião, ela era espírita. E aí ela disse que ela era evangélica, mas foi por espiritismo, porque tinha perdido sua irmã mais nova, sua irmãzinha. E em um momento de dor, eles foram em uma reunião, e aí aquela mulher falou que sua irmãzinha estava falando com ela e disse: olha, fiquem calmos, está tudo bem, eu estou bem. E aí aquilo a confortou e confortou sua mãe, confortou seus familiares, e todos eles foram para o espiritismo. Então veja, aqui também, um momento de fragilidade do povo de Israel, muitos ladrões e salteadores aparecem. E eles dão aquilo que as pessoas querem escutar, eles dão aquilo que as pessoas estão querendo ouvir. E aí isso tira o povo daquela centralidade, daquela verdade de Jesus Cristo. Mas Jesus também, ele dá outra afirmação que é interessante para nós. Veja o que ele continua dizendo no verso de número 8. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Não lhes dão ouvido. Nós somos advertidos diretamente nas Escrituras para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Um pastor, esses tempos atrás, ele colocou: como vocês arrogam para si o título de reformados, um pastor americano, arrogam para si o título de reformados, se sua vida não tem nada a ver com as doutrinas que você crê. Você vai escutar músicas e elas não condizem com o que você crê. Você vai escutar pregações e elas não condizem com o que você crê. Você compra livros e eles não condizem com o que você crê. Você está sendo levado por todos os ventos de doutrina. Você vai numa conferência e ela não condiz com o que você crê. Você é levado por todo o vento de doutrinas. Um dia você crê que a salvação é pelos méritos, outro dia você crê que a salvação é pela graça, outro dia você crê que deve isso, outro dia você crê que deve aquilo. E assim você vai sendo levado por todos os ventos de doutrinas. Mas o Senhor Jesus, ele nos adverte, diz: mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Elas não dão ouvido. É interessante também, se você depois, jogarei no grupo depois, para curiosidade, um vídeo antigo, acho que na Europa, quando as pessoas estão num campo e várias ovelhas, numa criação de ovelhas soltas assim num campo, só tem um pequeno cercado e elas lá pastando. E os turistas vão e cada um vai lá no cercado e grita chamando as ovelhas, falando: olha, hora de comida, 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 e eles ficam repetindo, igual como um pastor faria. E as ovelhas nem se mexem, elas ficam lá paradinhas no seu local. Esse vídeo é muito lindo. E elas ficam lá, e são muitas e muitas. E aí vai um turista, outro, e nada acontece. E aí então no final do vídeo chega o pastor e no primeiro escutar da voz dele, elas já levantam a cabeça. E aí começam aquelas ovelhas vindo de todas as direções para a próxima do pastor. Por quê? Porque é como Jesus diz: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Outra coisa interessante é que o pastor, ele não é um pastor de gado que tange. O pastor de ovelhas, ele vai na frente chamando. E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque elas são fiéis àquele pastor. É ele que as alimenta, é ele que as protege.
Isso é algo interessante nas ovelhas. Isso é algo interessante. O boi não, o boi você tange, você empurra, você leva. Tem que ir os cavalos, colocando eles direitinho. A ovelha, o pastor vai chamando e elas vão seguindo. Ele utiliza o cajado para correção e proteção. Quando alguém está indo longe, ele puxa com o cajado. Quando tem um lobo no meio delas à noite, que ele fica disfarçado, ele então as liberta com o seu cajado. Então, esta é a figura do pastor citada aqui. É o pastor que fica à porta, protegendo suas ovelhas. É o pastor que é o único meio de entrada e saída verdadeiro para o povo de Deus e para a vida, como o Senhor vai apresentar. As ovelhas não dão ouvidos. Esses falsos pastores, eles falam aquilo que é agradável, eles falam aquilo que é atrativo, eles falam aquilo que agrada o coração. Se abrirmos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 3, nós veremos também outro problema nessa atração dos falsos pastores. Veja o que o texto diz. 2 Timóteo 4, verso de número 3. Paulo, a seu filho na fé e jovem pastor, o amado Timóteo, ele vai falar assim, aconselhando Timóteo. Ele vai ensinar Timóteo a pregar a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, verso de número 2, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aí ele diz, por que você deve pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não? Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Cercar-se-ão de mestres segundo o engano dos mestres. Não. Cercar-se-ão de mestres segundo o coração dos mestres. Não. Cercar-se-ão de mestres por causa do que os mestres oferecem. Não. Cercar-se-ão de mestres por causa do que as falsas igrejas oferecem. Não. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Segundo as suas próprias cobiças. Por que os falsos mestres? Porque as igrejas dos falsos mestres têm milhares e milhares de pessoas. Porque eles pregam o que um coração pecaminoso deseja. Porque no tempo de dificuldade do Brasil financeira, as pessoas desejavam riqueza. Eu desejo carros, eu desejo avião, eu desejo casas e casas, eu desejo ser poderoso. Eu nasci foi para reinar, não foi para ser cauda, mas para ser cabeça. Eu nasci foi para humilhar aqueles que me humilharam, para ser exaltado. Tem sabor de mel a minha vitória. Quem me viu na prova vai ver vingança. Por quê? Eles se cercam de mestres. Porque os mestres pregam o que seu coração pecaminoso deseja ouvir. Ah, mas a pregação dele é tão boa. Ela infla o seu desejo pecaminoso. Ela não te confronta. Ela não te ajusta, ela não te santifica, mas ela te dá uma gasolina para a semana, mas ela me faz ser vitorioso, mas ela me faz saber quem eu sou. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. É isso que os falsos mestres e os falsos pastores fazem. Eles pregam falsamente e agradam um coração pecaminoso. Mas as verdadeiras ovelhas não lhes dão ouvido. Não lhes dão ouvido. Sabemos que, como o filho pródigo, pode sair, mas logo retorna. Pode ser enganado. Pode dar lugar ao pecado do seu coração, da carne. Mas logo o Espírito Santo lhe incomoda e ele volta para os caminhos do Senhor. Então o Senhor, ele se apresenta como a porta verdadeira, a única porta. Isso também é importante para nós, para termos o entendimento que não há outra forma de entrar, senão por Cristo Jesus. Não há outra forma de redenção, senão por Cristo Jesus.
Tem se debatido essas últimas 2 semanas sobre a fala do Papa, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele apresentando Jesus como o único mediador, e para que não seja utilizado esse título em Maria, eles ainda vão desenvolver mais isto, mas alguns falam que isso não muda nada, outros católicos mais conservadores estão insatisfeitos com essa fala do Papa, mas isso é algo que na Reforma Protestante já foi discutido. Sola Christus. A salvação vem somente através de Cristo, busque somente Cristo, é Cristo. Então, o que o Papa afirmou, pessoas morreram por afirmar 500 anos atrás. A gente está vendo agora uma inconstância na Igreja Católica, porque papas anteriores falaram, não, Maria é mediadora, juntamente com Cristo. E aí eles defendem a inerrância papal. O Papa é inerrante, ele é um servo de Deus, ele é a voz de Deus aqui na Terra, a inerrância papal. Só que aí depois eles dizem, não, o Papa nem sempre é inerrante, somente quando ele fala ex cathedra. Então às vezes ele erra. E aí pode ser que no próximo Papa falar, o Papa Leão estava errado. Ele foi errante naquela palavra, então Maria sim, como os outros papas do passado falaram, ela é mediadora juntamente com Cristo. Só que sabemos que uma coisa é o que o Papa fala, outra coisa é o que o povo crê. Lá no interior em que eu nasci, no Crato, cidade do sul do Ceará, fizeram a maior estátua do mundo de Maria. Essa semana foi inaugurada, maior que o Cristo Redentor. E as pessoas se prostrando dia e noite perante aquela estátua. E o que o Papa falou? De nada vale. Peregrinações e peregrinações para uma cidade aqui perto, Aparecida do Norte. E o que o Papa falou? De nada certo. Eles acham que há outra porta, eles acham que há outro caminho, eles acham que se pedir a mãe, o filho faz, como se Deus não fosse bom o suficiente, mas necessitasse de uma mulher pecadora. Maria se vê como pecadora, aqueles que se ajoelham perante ela não, mas Maria em seu cântico maravilhoso, uma mulher que deve ser honrada e deve ser exemplo para todas as outras mulheres, em seu cântico ela diz, graças dou ao meu Salvador. Ela olha para seu filho e agradece a Deus por ser salva, porque ela sabe que é pecadora. Uma jovem de 15 anos, ela tinha mais ou menos essa idade, 14 a 16 anos. Mas a teologia descrita em seu cântico não é para muitos. Uma mulher sábia, uma mulher que inspira outras mulheres. Mas uma falsa doutrina está levando muitos à perdição, a procurarem outra porta. Jesus diz, só há uma porta. Todos os outros que vêm por outros lugares são ladrões e salteadores. Eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas não dão ouvidos a ladrões e salteadores. Verso 9 e 10, o Senhor vai demonstrar que essa porta leva à salvação e à vida abundante. Veja o verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e não achará pastagem. Cristo é o único acesso é o único acesso ao rebanho, é o único acesso do rebanho verdadeiro. Exclusividade e o único mediador. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e não achará pastagem. Veja como Jesus, ele demonstra não uma imposição, não uma prisão. Algumas denominações você vê e observa que é como se fosse uma prisão. A gente conhece casos e casos de pessoas que dizem, eu vou ter que mudar de igreja, eu vou mudar de igreja para outra, e aquelas pessoas são amaldiçoadas por seu pastor, pela liderança da igreja. Jesus diz, não. A pessoa, ela dá uma certa liberdade, essas ovelhas, elas entram e saem. Não entra e sai de doutrina, não é entrar e sair de igreja, vou para uma, vou para outra, mas é uma liberdade que ele dá às ovelhas. Por quê? Porque ele é vigia, ele é o pastor, ele está sempre olhando, ele sabe, você vai e vem, você vai para um lugar, vai para outro, ele está de olho em você, ele sabe o que está acontecendo.
Ele, à noite, as conduz para dentro para proteção, e de dia ele dá sua providência, o pasto, mas ele está sempre ali conduzindo suas ovelhas. Eu sou a porta, eu estou na porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Segurança e providência. Entrar no aprisco, segurança, e para o pasto se alimentar, providência diária de Deus. Então nós vivemos assim em Cristo Jesus, na sua proteção e na sua providência diária, que nos conduz à salvação, perseverança dos santos. O Espírito Santo nos conduz até o final, até a linha de chegada, e lá nós seremos vencedores, não por causa da nossa própria força, mas por causa do bom pastor, que nos conduz até este momento e nos providencia tudo o que é necessário para chegarmos à vida eterna. Proteção e providência, perseverança dos santos. Aí ele diz no verso de número 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí que é interessante, porque nós devemos entender que ele fala dos falsos mestres, da ação dos falsos mestres. Alguns vão falar, ele está falando de Satanás, mas veja o contexto ao qual nós estamos se referindo, falsos mestres. Ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Não está falando de morte física, porque a morte física para o crente é um momento de alegria, de encontro com o seu Senhor. Então, se morremos em Cristo, glória a Deus. Se um parente nosso morre em Cristo, glória a Deus. Até hoje, algo que toca minha mãe, também me tocou algumas vezes, quando em um momento eu fui num velório de um colega e de uma ex-patroa da Aline, elas eram evangélicos. Minha mãe também se converteu em um velório. Quando ela foi no velório de uma amiga que havia falecido, ela era de uma igreja batista, e quando chegou lá as pessoas estavam festejando, cantando louvores de alegria, estavam se divertindo, rindo, lembrando dos momentos bons, não havia tristeza. E naquele momento minha mãe entendeu, aquele que morre em Cristo festeja, porque ela está com o seu Senhor neste momento, acabou toda dor, todo choro, acabou tudo. Então é um momento de alegria. A gente chora porque queria viver mais com aquela pessoa, queria compartilhar mais da vida com Deus, mas também nós nos alegramos porque ela agora descansa nos braços do Senhor. Então veja, o ladrão, ele não vem para tirar nossas vidas. Roubar, matar e destruir, está falando aqui do seu dia a dia, dos seus momentos. Ele rouba, mata e destrói aquilo que você deveria fazer, glorificando a Deus. Quantas famílias destruídas? Quantos relacionamentos de pais e filhos destruídos? Pais crentes, filhos crentes, mas que não se dão com o pai. E um irmão é crente, o outro não é. As famílias são destruídas, não se falam há tantos anos. Um não fala com o outro. Às vezes um avô, uma avó, seus netos, seus filhos... O que está acontecendo? Ele vem para roubar, matar e destruir. Pessoas que na sua casa eram convertidas, depois entram no álcool, entram na farra, fazem algo, destroem ali aquilo tudo que estava construindo. Quantas famílias de pastores, quantas famílias de crentes são destruídas por falsos ensinos? E muitos desses falsos ensinos colocam um peso que Jesus não exigiu. E muitos desses falsos pastores, eles levam as pessoas para a perdição eterna. Eles vêm para roubar, matar e destruir aquilo que Deus construiu de bom. Porém, o Senhor Jesus, ele diz, pelo contrário, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma verdade eterna e presente. É um já e ainda não que nós temos aqui. Por quê? Veja, desde já você tem vivido sua eternidade. Seja 12 anos, seja 14 anos, seja 15 anos, seja 30, 40, 50, 60, 80 anos, já são vividos esse período da sua eternidade. Então essa vida que você tem aqui como um cristão, você já pode vivê-la com abundância. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas diários, você pode viver em abundância, em satisfação com o Senhor, em alegria. Porém, haverá um momento, que é o qual Jesus também está apontando, da vida eterna. Eu venho para que tenham vida, e uma vida que não se acaba, uma vida eterna.
Eu vim para conduzir minhas ovelhas a uma vida que nunca será tirada delas, e a uma abundância que nunca será tirada delas. Nós viveremos em comunhão eterna, nós viveremos em alegria eterna, nós viveremos satisfeitos em Deus eternamente, sem mais nenhum problema, sem mais o perigo de ladrões e salteadores. Nós viveremos exclusivamente com o Senhor, se alegrando nele para sempre. Este é o pastor das ovelhas. Este é aquele que está na porta. Este é aquele que as ovelhas escutam a sua voz. Este é aquele que nos protege e nos dá a providência diária. É aquele que não permite que os ladrões entrem. É aquele que protege dia e noite e não dorme, protegendo as suas ovelhas. Ele está à porta. Nós devemos acreditar nisso. Cristo está na porta. Cristo está na porta da sua igreja. Cristo está nos protegendo. Dia e noite, você que é cristão, filho de Deus, saiba disso. Cristo está te protegendo dos perigos deste mundo e também na sua providência diária. Assim, irmãos, concluindo, nós aprendemos que devemos confiar somente em Cristo. Não há outra porta para seguirmos. Lucas 13:24 vai dizer: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Só há uma porta. Nós devemos rejeitar as outras alternativas de salvação, as outras alternativas fáceis, a porta larga. Nós, como ovelhas, devemos rejeitar, nem dar ouvidos. Nós devemos buscar desfrutar diariamente disso que Jesus nos ensinou, da sua proteção e da sua providência. Como desfrutar disso? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ele tem cuidado, Ele tem protegido. E outra coisa que aprendemos no final é que nós devemos vigiar, porque existem ladrões e salteadores. Proteja a sua família. Veja o que você tem escutado. Veja do que você tem se alimentado. E esforce para entrar pela porta estreita, sabendo que Cristo te protege e providencia tudo o que você necessita. Oremos ao nosso Deus. Santo e maravilhoso Pai, graças te damos. Graças te damos, Santo Deus, porque estamos no teu aprisco. Somos ovelhas tuas, escutamos a voz do bom pastor e o seguimos. Somos aqueles, Santo Deus, protegidos e que recebemos a providência que o Senhor nos dá. Faz isso, Santo Deus. Grita nesta cidade de Itaporanga. Chama, Santo Deus, teu povo. Ainda há muitos aqui. Eu creio, Santo Deus. Muitos que precisam da tua providência, da tua proteção. Muitos que precisam escutar tua voz. Que teu Espírito Santo percorra as ruas dessa cidade e encontre os corações sedentos, necessitados de proteção e providência, famintos do pão da vida e necessitados da luz do Senhor. Estamos aqui, Santo Deus, prontos para receber, sabendo que o Senhor está na porta e tuas ovelhas entrarão e sairão e ficarão em teu aprisco para sempre, até o dia da vida eterna em abundância. É o que cremos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em resposta ao sermão, vamos ficar de pé e entoar um cântico?